Hoje o assunto aqui no canal é a volta da tabela de honorários dos corretores de imóveis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Conteúdo Imobiliário. E para você que ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barreto, autor do livro Captação de Imóveis. Já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha, tá? Compartilha todos os nossos vídeos com todos os seus amigos, beleza? E já vamos direto ao assunto. Para quem não sabe, em tempos atrás, a tabela de honorários dos corretores de imóveis ela foi revogada em um acordo aí estabelecido entre o CAD e os CRECES, e o COFES. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o COFES, os CRECES, é o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, tá? Olha, na minha opinião, o CAD realmente não tinha o que fazer naquela época, só pode. Fica claro que o CAD, ao tentar interferir em tabela de honorários de prestação de serviços, demonstra apenas que estava querendo mostrar serviços. Só pode ser, né? E eu explico por quê. E veja que o CAD entrou nessa história para interferir na tabela de honorários dos corretores de imóveis com a justificativa de que a tabela seria uma forma de adotar conduta que violavam aí a legislação concorrencial brasileira, ou seja, prática de anticoncorrência. O CAD, ao fazer tal alegação, demonstra claramente que desconhece a rotina dos corretores de imóveis. E outra justificativa do CAD era mostrar que estava querendo defender os interesses do consumidor por considerar que a tabela seria uma forma aí de cartel. Ou seja, esse mesmo argumento do CAD também está completamente equivocado. A tabela de honorários visa justamente satisfazer os interesses dos dois lados, do prestador de serviços, mas também da própria sociedade, que muitas vezes tem dúvidas de quanto pagar ao corretor de imóveis. Tá? E, na verdade, a tabela de honorários, na minha opinião, é uma orientação ao consumidor. Ou seja, sem tabela, então, vamos pensar assim, qualquer prestador de serviços poderia, assim, cobrar valor maior do que aquilo que era estabelecido antes. Não tem tabela, né? E mais, a tabela, além de referencial, ela tem percentual variável. Se é para falar em cartel, temos que começar pelo próprio Estado, que aqui no DF, inclusive, fixou em 3% o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Olha, é um percentual fixo e não tem como negociar com o Estado, viu? É uma baita hipocrisia dizer que a tabela de honorários, que é referencial, tá, e que tem percentual variável, é considerada como forma de cartel por empresas, por profissionais liberais, por empreendedores. Cara, isso daí não é prática de anticoncorrência, beleza? E olha que o Estado não produz nada, tá? Ele, o Estado, decide, fixa impostos e cobra, que é uma beleza, e administra o nosso dinheiro. Por fim, e para concluir esse vídeo, mas o que o retorno da tabela impacta no nosso mercado imobiliário? Olha, de forma geral, na minha opinião, em nada. Com tabela ou sem tabela, quem cobrava abaixo continuou a cobrar abaixo. E quem cobrava valor comum praticado ao mercado permaneceu naquele seu padrão de cobrança. Tá? Pelo menos a mim, tá? Nunca me afetou saber que colegas cobram abaixo da tabela. E muitos fazem isso porque aceitam, tá, a imposição do proprietário, tá? Não tem argumentação suficiente, não sabem apresentar quais serviços serão prestados. E em muitos casos o cliente não vê também valor e considera que não deve pagar mais por aquele serviço. Tá? E em tantos outros casos, os proprietários fingem que contratam e os corretores fingem que trabalham, pois muitos se arriscam. Inclusive, arriscam o próprio patrimônio, pois alguns nem assinam documento de prestação de serviço. Então está desamparado o corretor e o proprietário do imóvel. E às vezes, tanto o corretor quanto o comprador e proprietário do imóvel dão sorte. O corretor publica anúncio, o cliente liga e pronto, fechou o negócio. Mas a gente sabe que corretagem imobiliária não é só publicar anúncio e esperar o telefone tocar. Está distante, tá, da realidade do mercado imobiliário. Mas enfim, o retorno da tabela, na minha opinião, é mais uma orientação ao consumidor, tá? E um respaldo a nós, corretores de imóveis, quando documentado. E o meu amigo Edarcy, corretor de imóveis, colega de profissão, que admiro tanto,
tá? Enviou um link com o tema matéria que trata, né, sobre o assunto, sobre esse assunto dos honorários, né, onde a FENACE, a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, está movendo uma ação contra o CAD, pedindo o mesmo tratamento isonômico, tá? Que foi dispensado aí tanto a OAB quanto a AMB, beleza? E o amigo Edarcy, tá, que enviou ainda outro link com projetos de lei aí que propõe a sustação, tá, de efeitos de decisão do CAD e definição que inclui o artigo 17A na nossa lei, que já existe, 6.530 de 78, artigo esse que define as atividades desenvolvidas pelos corretores de imóveis serão remuneradas por meio de honorários de corretagem, conforme tabela sugestiva, tá? Grande Edarcy, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso canal Conteúdo Imobiliário. Então, com toda essa movimentação das entidades, eu acredito sim no breve retorno da tabela, agora intitulado como tabela de honorários sugestiva, ou seja, tabela de sugestão do quanto podemos cobrar pela prestação dos nossos serviços. Beleza? Valeu, forte abraço, fui!